como a gente falava agora há pouco, mostrando a evolução dos casos da Covid-19 pelo mundo e lembrando bem essa questão da China, porque a crise de saúde mundial causada pela Covid-19 colocou em destaque a tensa rivalidade que já existiu entre as duas super grandes potências mundiais, a China e os Estados Unidos. Desta vez, o conflito envolve até teorias de conspiração e declarações polêmicas, como a declaração recente do presidente norte-americano Donald Trump, classificando o coronavírus como um vírus chinês. Um morde-a-sopra que, segundo alguns especialistas advertem, é perigoso para todo mundo, para todo o planeta. Nós vamos agora entrevistar via Skype o professor e pesquisador Walter Barbieri Júnior. Ele é doutor no estudo da China contemporânea pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica, e também é coordenador do curso de Relações Internacionais da Univale em Santa Catarina. O professor já está com a gente aqui. Bom dia, professor. Obrigada por atender a gente aqui em Teresina. Bom dia, Nádia. Nós estamos aqui também com o Fenelon Rocha, que também, assim como o senhor é um pesquisador, é cientista político também. E eu queria começar falando, professor Barbieri, sobre essa relação tensa que se torna mais tensa nesse momento por causa da pandemia mundial entre Estados Unidos e China. No final de semana passado, se falou muito em teorias de conspiração, os Estados Unidos acusando a China de ter produzido um vírus em laboratório. A China se defendeu, dizendo que jamais isso aconteceu, que o primeiro caso foi confirmado através de uma contaminação acontecida no mercado. Mas isso desde que surgiu o coronavírus, professor, e o senhor é um especialista em China, essa teoria de conspiração vem sendo colocada e eu queria saber, nesse momento, como é que isso coloca em xeque essas duas superpotências e qual o reflexo disso para o mundo todo, inclusive para o Brasil. Bom, a reação dos Estados Unidos ela é um reflexo justamente da ascensão chinesa que há nas relações internacionais, principalmente nas 2 últimas décadas, né? Então, nesse sentido, a própria eleição do Donald Trump representa uma contra-reação americana a essa ascensão chinesa, né? Antes da questão do coronavírus, a relação entre as duas superpotências já tinha o seu grau de tensionalidade quando a gente vê todo o debate em relação à guerra comercial, né? Inclusive a guerra comercial impacta negativamente o comércio internacional e cria reflexos negativos para todo mundo. E a questão da pandemia é mais um episódio, há uma grande guerra de narrativa aí entre as duas superpotências que o mundo está assistindo, né? É evidente que isso é muito ruim, porque na medida que são as duas principais economias do mundo, isso gera certamente aí um problema para a economia, para o desenvolvimento de todo mundo. Doutor Barbieri, nesse momento, essa disputa entre os dois países passa também pela produção de uma medicação que seja mais eficiente? Isso aí também é uma faceta dessa guerra comercial? Sem dúvida nenhuma, a questão, a leitura que o mundo vai fazer em relação, né, a culpa, entre aspas, da China, passa justamente de como a China vai reagir a essa questão da pandemia, né? Na medida em que a China, e provavelmente isso vai acontecer, que ela tem uma recuperação econômica mais rápida que os países do Ocidente, principalmente os Estados Unidos, e a própria ação diplomática chinesa, que eles chamam de a diplomacia das máscaras, no sentido, né, de uma ajuda médica, equipamentos hospitalares aos países, e principalmente a questão, o terceiro elemento aí, a chegada à vacina. Qual o país que realmente vai trazer a primeira vacina? Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Há uma grande corrida entre as duas superpotências. A notícia que a gente tem é que a China já está na fase 2 da vacina e os Estados Unidos ainda estão na fase 1, né? Então há certamente esse embate. Passo, professor, para essa análise de teoria da conspiração colocada pelos Estados Unidos buscando procurar um culpado, e esse culpado seria exatamente a China, onde tudo começou? Então, a questão da teoria da conspiração, ela passa também, a gente não pode esquecer que esse ano nós temos eleições nos Estados Unidos, né? E o Donald Trump, ele pretende justamente a reeleição. Então, nesse sentido, a forma com que os Estados Unidos se preparou para o coronavírus, evidentemente, não foi a mais adequada, né? O isolamento social demorou a ser feito e o impacto está sendo muito grande. Então, nesse sentido, todo o embate com a China é uma maneira também de justamente
blindar o governo Trump, né? E até a questão o que a gente chama de sinofobia, né? Uma certa aversão ao chinês nos Estados Unidos, aumentou muito nos últimos 3, 4 anos. Antes do Trump, havia uma aversão ao chinês ao redor de 45%. Hoje a gente tem quase 70% dos norte-americanos que têm uma resistência ao chinês. Doutor Barbieri, a gente tem dentro dessa discussão uma questão de liderança. E os Estados Unidos, que sempre tiveram a liderança, pelo menos nesses últimos 100 anos, forte em termo global, com atuação, vamos dizer assim, internacionalizada para fora, agora está adotando uma liderança para dentro, enquanto a China exatamente faz o inverso. A gente pode ter um divisor de água nessa questão da liderança internacional que se reflete na política e na economia? É perfeito, Finalão, né? A sua leitura foi muito correta, né, nesse sentido. Desde o governo Donald Trump, o slogan do Trump é justamente America First, né? Quer dizer, ou seja, a ideia de blindar os Estados Unidos dentro das relações internacionais como uma questão fundamental, enquanto que a China ela se abre cada vez mais ao mundo e o Xi Jinping, né, o presidente chinês, tem muito esse diálogo, principalmente a partir da eleição do Trump, há uma leitura de que esse isolacionismo norte-americano criou uma espécie de um vácuo de poder e, de alguma maneira, a China ela vem crescendo, né? Até pela sua força econômica. A gente não pode deixar, né, de colocar que 35% da produção industrial do planeta vem justamente da China, né? E a China, por exemplo, em relação ao Brasil, o Brasil desde 2009 é o maior parceiro comercial do Brasil é a China. A gente tem nesse momento, professor Barbieri, um discurso oficial no Brasil que é um tanto refratário à China. Isso é um problema futuro para nós? Eu acho que a gente tem que pensar justamente em longa duração. E a China não é algo passageiro. A China justamente é um processo de desenvolvimento muito consistente que tende justamente a ter uma interligação econômica com vários países no decorrer do século XXI. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar em longa duração. Eu acho que não vai abalar, não, em termos, pensando a média, a longa duração, mesmo a curta duração. Há um diálogo. Se a gente pegar em 2020, houve inclusive a expansão da exportação brasileira em relação à China, né? Então eu acho que a questão econômica, a questão da realidade econômica vai se sobrepor a ideologias. O senhor disse agora há pouco, doutor Barbieri, que a China deve ser um dos primeiros países a se recuperar economicamente. O senhor estabeleceria um prazo para esse pós-corona na economia, a partir do que pode acontecer da China e desse relacionamento econômico da China com outros países, inclusive sendo o Brasil um importante parceiro comercial? É muito difícil qualquer prognóstico com relação à recuperação econômica, né, da China ou de qualquer outro país, porque a gente ainda está no meio de um contexto muito forte da expansão do coronavírus, né? Hoje a gente tem 70% da economia chinesa já funcionando, a produção industrial está quase normalizada, porém a demanda, a compra por parte dos chineses, devido à questão de confinamento, está muito baixa, né? E como a economia ela está completamente interligada, né, nas chamadas cadeias globais de valor, não adianta simplesmente a China se recuperar se o Ocidente não se recuperar, na medida em que há uma interconexão, uma interdependência econômica muito grande. Então fica difícil qualquer prognóstico, Eu trago a questão da China, como provavelmente ela irá recuperar primeiro do que os países do Ocidente, porque o nível de contágio no leste asiático, em Japão, Coreia do Sul, países vizinhos ali, está bem menor do que comparativamente aos países do Ocidente. Agradecer muito essa participação do pesquisador, professor Walter Barbieri Júnior, que é doutor em estudo da China contemporânea pela PUC e coordenador do curso de Relações Internacionais da Univale lá em Santa Catarina. Muito obrigada pela participação com ótimas reflexões hoje para a gente, professor. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a participação. Até a próxima, se Deus quiser.